Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Rian. Hoje é dia 30/8, sexta-feira. Opa, agora sim, comunhão popular entrou. Então vamos lá, aceitar. Sim, estamos ao vivo. Olá, olá. Então pessoal, peço desculpas aí pelo atraso, acabou tendo engarrafamento aqui para mim, antes de começar a live. E por isso acabou dando essa atrasada aí. Então, não foi nada culpa do Pedro, fui eu mesmo que acabei tendo esse imprevisto aí. Mas, então vamos começar. Nossa live de hoje vai ser sobre democracia cristã, né? Eu já fiz aqui uma live anteriormente sobre liberalismo. Então, quem quiser dar uma olhada, já está salvo aqui no meu perfil essa live. E hoje vai ser sobre democracia cristã e provavelmente no futuro eu gostaria de fazer também sobre outras ideologias, conservadorismo, socialismo também, tá? E gostaria que o professor Pedro, então, se apresentasse, tá? Ele é o nosso convidado de hoje, vai falar, vai explicar para a gente sobre essa ideologia que é pouco conhecida relativamente, não é tão assim falada, pelo menos nas escolas, né, e tal. Mas, por favor, Pedro, se você puder, uma breve apresentação. Perfeito. Consegue me ouvir bem, Rian? Consigo. Te ouço bem, te Perfeito. vejo bem. Aqui você está sem imagem, tá? Não sei se é um problema da minha transmissão, mas para mim tá uma tela preta, a sua imagem. Olha, para mim aqui tá normal. Ah, então deve ser um problema. Vamos ver o que o pessoal fala. Alguém que está assistindo, comenta, por favor, se vocês conseguem me ver e me ouvir, por gentileza. Enquanto isso, o Pedro pode se apresentar. Perfeito. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Ribeiro, né? Sou do Rio de Janeiro, tenho 31 anos, sou formado em filosofia pela UERJ, sou graduado em filosofia. Ano passado defendi meu mestrado em filosofia política, também na UERJ. Sou casado com a Leidiane, pai da Tereza, que tem 8, da Pilar, que tem 5 anos, e da Antônia, que está aí prestes a fazer 6 meses de vida. Sou também presidente da Comunhão Popular, que é um movimento político de inspiração cristã, que tem na democracia cristã uma das suas fontes, né, das suas referências. Eu sou um estudioso assim da democracia cristã já há muitos anos, é um tema que me interessa muito. Não foi um tema que eu trabalhei assim academicamente, né? Os meus trabalhos em filosofia, apesar de serem em filosofia política e apesar de tratarem muito do tema relação entre política e religião, sempre trabalhei essa temática, mas eu nunca usei a democracia cristã como meu objeto de estudo. Digamos assim, a democracia cristã sempre foi a minha abordagem, foi o meu modo de encarar os problemas, né? Porque eu me identifico como um democrata cristão. Mas nunca foi um tema assim de pesquisa. Mas eu leio bastante, com bastante interesse sobre o assunto há muitos anos. E é um prazer, então, falar sobre a democracia cristã, porque é um tema pelo qual sou apaixonado. E agradeço muito ao Rian pelo convite, pela generosidade do convite. Demorei muito para atender, porque no primeiro semestre estava muito atarefado com muitas coisas, coisas de trabalho mesmo, para sustentação da casa, mas finalmente a gente conseguiu aí encontrar um horário em comum e acho que vai ser bacana. Acho que para quem tem um contato mais superficial assim com a comunhão popular pode ser uma maneira interessante de entender um pouco melhor como a gente pensa, também para quem, enfim, para quem eventualmente queira conhecer meu trabalho. Então, como eu disse, é uma paixão para mim, então é uma alegria falar sobre esse tema. Show de bola. Eu já acompanho o trabalho do Pedro já há alguns anos, acho que desde 2022, talvez, para 2023, já faz mais de um ano que eu acompanho o trabalho dele. Já assisti alguns cursos dele
online para o Centro do Hospital e me interessou assim para chamar o Pedro justamente o conhecimento que ele tem sobre doutrina social da igreja, que é justamente a base para a democracia cristã. Então, assim, já entrando no tema propriamente dito, eu gostaria só de fazer um recorte histórico. É o seguinte, pessoal, quando a gente fala de política, ou de ideologias políticas, ou de filosofia política, teoria política, a gente tem que ter bem claro na mente assim, a questão do recorte da modernidade, né? Porque, assim, quando a gente tem a discussão pré-moderna, é outro mundo, né? A gente está falando de sociedades tradicionais, onde religião, sociedade, cultura, filosofia estão tudo integrado com o poder e as coisas estão bem mescladas ali de modo que não faz sentido a discussão. Então, Egito Antigo, por exemplo, o faraó é o próprio pontífice entre o Deus e os homens, de modo que não faz lógico, não tem sentido lógico a gente debater soberania popular, direitos humanos, o poder vem de quem? Vem do rei ou vem do contrato social? Não existia essa lógica. A lógica é o imperador, ou o rei, ou o monarca, ele está ali porque ele é dependente dos deuses, ou porque ele é um semideus, ou porque ele tem uma ligação estrita com a divindade. Então, é assim no Japão, que a dinastia dos Yamamoto são, teoricamente, assim, dentro da filosofia japonesa, né? São descendentes da deusa do sol, Amaterasu. No faraó, no Egito Antigo, a mesma coisa. E Roma não vai ter sempre essa lógica, não vai ter sempre essa lógica, mas principalmente depois do advento do cristianismo vai surgir a ideia de culto ao imperador, ou culto imperial, que foi justamente o que causou a perseguição aos cristãos. Né? Então a gente está falando de democracia cristã, é interessante a gente notar isso. Né? Então, o primeiro contato entre cristianismo e poder político foi um contato ruim. Né? A primeira aproximação entre as duas coisas foi o poder político perseguindo o cristianismo, justamente porque o cristianismo dizia, olha, existe um Deus no céu, que ele tem uma lei moral, ele tem uma lei natural, e esse Deus, ele não é o imperador. E eu não posso reverenciar o imperador como se o imperador fosse Deus. Então, o cristianismo ele já começa criando esse problema que depois do Império Bizantino e no Império Romano de forma geral, mas mais especificamente no Império Bizantino, vai ser resolvido criando a ideia de que o imperador de fato ele não é Deus, a gente não vai adorar ele, ele não é nenhuma semi-divindade, mas o imperador ele é o representante de Deus. Ele inclusive, Constantino foi canonizado assim para o Oriente Cristão, ele é São Constantino. Então os imperadores vão ter uma áurea de defensores da fé, defensores da igreja, representantes da vontade de Deus, defensores, inclusive, dos pobres, né? Depois o Pedro vai tocar mais nesse assunto. Então, existiu ainda uma legitimidade da figura imperial, real, monárquica, vinculada à fé transcendental, uma divindade e tal. Quando surge a modernidade, aí começa propriamente o debate político, porque vai se romper, digamos assim, com essa abordagem, vou colocar nesses termos, mitológica do poder, ou seja, o poder vai ser dissociado da transcendentalidade, do mito, da divindade, do panteão, e o poder vai ser entendido como algo que é mérito da sociedade, é mérito do povo. Então surge a ideia de soberania popular. Então o poder é algo humano, algo imanentemente humano. Não tem mais a ver a discussão com os deuses, ou com a fé, ou com a religião. Então a primeira coisa para a gente entender é a democracia cristã, pelo próprio nome, né, ela traz um elemento de religiosidade, que é a questão do cristianismo, e traz um elemento de
vamos colocar assim, modernidade, que é a questão da democracia moderna. Ou seja, as demandas democráticas, as demandas do povo vão ser ouvidas, né? E eu queria saber de você, Pedro, a partir de que momento surgiu propriamente essa união para poder posturar essa filosofia, para se chegar nesse momento assim, não, peraí, a gente vai atender a lógica moderna da democracia, mas ao mesmo tempo a gente vai manter a nossa lógica moral que está vinculada também à fé. Onde que essas duas coisas foi pensado pela primeira vez que podiam caminhar juntas? Perfeito. Não, eu concordo muito com muito do que você falou. Esse olhar histórico é muito importante para a gente não cometer equívocos na hora de compreender a formação das diferentes ideologias políticas, seja o liberalismo, o socialismo, o conservadorismo, o republicanismo e a própria democracia cristã. Bom, no caso da democracia cristã, o que acontece? Bom, segundo relata pelo menos o Norberto Bobbio, e parece que é uma informação relativamente assim, comum, aceite, a primeira vez que o termo democracia cristã é usado é no contexto da Revolução Francesa de 1789. Então, durante o período revolucionário, um determinado bispo francês faz alguns discursos e escreve um texto dizendo que o que a França precisava, o caminho que a França precisava encontrar naquele momento, era o caminho de uma democracia cristã. Mas aquilo, assim, naquele primeiro momento, era simplesmente uma fórmula genérica, né? O bispo provavelmente estava manifestando que ele apoiava a transição da monarquia para a república, mas que ele defendia que a revolução não tivesse uma hostilidade à igreja e tal, mas era isso, assim, não era uma ideologia com um conteúdo definido, era só uma fórmula, né, um jargão. A ideia de democracia cristã, ela de fato vai ganhar um conteúdo, ela vai ganhar contornos claros, bem depois, 1848. 1848 representa, sem dúvida alguma, o marco fundador da democracia cristã, e o primeiro grande elaborador da democracia cristã, o primeiro pensador e político também, porque ele também era político, que vai elaborar a ideia de democracia cristã é o Antônio Frederico Ozanam, né? Antônio Frederico Ozanam é um leigo católico do século XIX, né? Ele é considerado beato pela Igreja Católica, né? Então, uma pessoa para ser considerada santa pela Igreja Católica, existe um processo de canonização, né? Que tem diferentes fases e tem uma série de regras, procedimentos. E beato, digamos assim, seria o penúltimo grau desse processo, né? Então, antes do sujeito ser canonizado, ele é declarado beato, né? O beato não é alguém que foi definitivamente considerado santo, mas é alguém que, digamos assim, está bem próximo da canonização, e aí se autoriza o chamado culto privado do sujeito, né? Então, você pode, por exemplo, fazer orações para ele na sua casa e existirem orações oficiais, né, em relação a essa pessoa e tudo mais. E o Antônio Frederico Ozanam é considerado beato. Ele é muito conhecido, né, pelos católicos em geral, que o conhecem, muito pela obra assistencial dele, porque de fato ele foi um sujeito que, assim, devotou a sua vida ao cuidado dos pobres, né? Ele era professor de literatura, né? Ele se formou na Faculdade de Paris e fez doutorado na Faculdade de Paris também, em literatura medieval. Ele era especialista em literatura medieval. A tese de doutorado dele é sobre a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Mas ele, desde muito cedo, se sente muito chamado ao cuidado dos pobres, ao serviço dos pobres. E ele, então, ele concilia a vida dele de professor, de pai de família, né? Ele era casado, tinha filhos, com a vida de alguém muito dedicado à causa dos pobres. E ele cria, então, uma associação religiosa de leigos, né? Não era uma associação para sacerdote, nada disso, mas para cristãos comuns, para leigos, que se devotasse ao serviço dos pobres, né? E essa associação ficou conhecida como Associação São Vicente de Paulo, né? Porque ele elege São Vicente de Paulo como patrono da associação. São Vicente de Paulo era um santo católico de 2 séculos antes, que havia dedicado a vida dele aos pobres. É esse aqui, né? Eu tenho uma imagenzinha de São Vicente de Paulo.
aqui em casa. Então você vê que ele está aqui do lado de duas crianças pobres que ele está cuidando. E aí o Ozanam cria essa associação que ficou popularmente conhecido como os Vicentinos, né? Associação de São Vicente e Paulo, Associação dos Vicentinos. E é uma coisa que se espalhou pelo mundo todo. Então, praticamente todas as paróquias do Brasil têm uma conferência vicentina associada. Tem um setor vicentino que é ligado à espiritualidade do Beato Ozanam e que cuida dos pobres, etc. e tal. Aqui mesmo, perto da minha casa, tem uma paróquia que tem, né, um grupo de vicentinos que fazem um sopão e distribuem para os moradores de rua toda quinta-feira. Então, o Ozanam, ele é muito conhecido, digamos assim, por esse lado mais caritativo, por ser alguém que servia aos pobres, cuidava dos pobres. Mas o que é interessante aqui? Ele não era alguém que reduzia a questão social e o cristianismo à dimensão da esmola, da caridade, né? Da assistência social, do serviço social aos pobres. Para ele isso era muito importante, ele dedicou a vida dele a isso, ele criou uma associação com esse objetivo, mas ele também tinha clareza de que era necessário enfrentar a questão social de uma forma mais profunda, né? Que não bastava distribuir, né, digamos assim, algumas migalhas aos pobres e àqueles que estavam passando mais necessidade, mas era necessário transformar a estrutura da sociedade, era necessário modificar o sistema econômico, né? Eram necessárias transformações mais profundas. E ele próprio chama essa ideologia que ele está formulando assim, de democracia cristã. E o momento em que essa ideia aflora e se desenvolve e ganha protagonismo é no contexto das revoluções de 1848. Então, assim, só para dar um breve contexto. As revoluções de 1848, elas são extremamente marcantes, né? Por dois motivos, né? Primeiro, porque talvez você não tenha outro caso assim na história de um processo revolucionário que se dá em vários países, mas de forma independente. Então, vários países na Europa começam a entrar num ciclo revolucionário, tentativas de insurreição popular, de depor os governantes, etc., etc., em vários lugares, mas de forma independente. Quer dizer, não existe um partido ou uma organização que está controlando tudo. Pipocam várias revoluções em vários lugares do mundo, na Europa praticamente toda, a Inglaterra é uma exceção, mas na Europa continental praticamente toda, em outros lugares do mundo também. O próprio Brasil tem uma revolução em 1848, que é a Revolução Praieira, em Pernambuco. E era uma revolução que tinha conexões com essa revolução internacional na Europa, né? Haviam pautas comuns, eles sabiam que se defendia na Europa e defendiam pautas semelhantes no Brasil e assim por diante. Então, em primeiro lugar, é uma revolução internacional. Tanto que o nome mais conhecido é Primavera dos Povos. As revoluções de 48 são chamadas assim, a Primavera dos Povos, porque é uma revolução internacional. Mas, em segundo lugar, essa é uma revolução muito importante no século XIX, porque é a primeira grande revolução socialista em algum sentido. Tá? Estou usando o termo aqui socialismo num sentido bem genérico, bem amplo. Tá? Não uma ideologia específica, o marxismo, ou a abordagem de La Salle, ou a abordagem de Proudhon. Eu não estou aqui fazendo associação com alguma vertente específica do socialismo. Mas é o primeiro momento na história assim, em que a gente vê o processo de uma revolução cuja principal pauta é ampla transformação do sistema econômico. Veja, a Revolução Francesa de 1789, por exemplo, ela promoveu transformações econômicas, né? Se criou uma moeda nova, né? Houve a expropriação das terras da igreja, houve transformações. Mas a motivação fundamental não era uma motivação econômica, né? Não era uma ampla redistribuição da propriedade, não era, né, modificar o sistema econômico. Isso acabou acontecendo e tal, mas a motivação básica era uma motivação política, né? Era muito mais uma luta por direitos civis e por abolir os privilégios dos estamentos que vinham do feudalismo, enfim. Então, a Revolução Francesa não tinha essa pauta, né? Fundamentalmente econômica. As revoluções de 1848 são revoluções socialistas. Não só socialistas, você tem vários grupos disputando essas revoluções, né? Tem vários grupos participando dessas revoluções. Então você tem grupos nacionalistas, até grupos nacionalistas conservadores, você tem grupos liberais envolvidos, então tem uma série de movimentos envolvidos.
Mas, digamos assim, são revoluções que têm uma marca socialista muito forte, um DNA socialista muito forte. E é nesse contexto que o Ozanam vai elaborar a ideia de democracia cristã. E é um ato de uma coragem muito grande dele, porque assim, eu vou tentar não detalhar muito a questão histórica para a gente não perder o foco, mas digamos assim, a sensibilidade católica média diante das revoluções de 1848, naquele contexto, no século XIX, era de uma visão muito negativa das revoluções de 48. Né? Assim, os intelectuais católicos, não estou falando do povão, né, do católico comum, mas digamos assim, nessa camada que o Ozanam está, ou seja, se a gente pensar em intelectuais católicos, principais autoridades da igreja, bispos, o Papa, digamos assim, entre aspas, essa elite católica, né, elite no sentido intelectual, ela olha para as revoluções de 1848 majoritariamente de maneira muito negativa, né? Há uma espécie de rejeição. Isso se deve a vários motivos, né? O autor que eu estudei no mestrado, por exemplo, que é um espanhol, Noroso Cortés, que é um tradicionalista, ele também presenciou as revoluções de 1848. E presenciou em Paris, quer dizer, na mesma cidade que estava o Ozanam. Ele estava lá como fazendo um serviço diplomático. E ele tem uma versão completa das revoluções de 48. Ele literalmente diz que as revoluções de 48 eram uma obra satânica. Ele diz assim, que era uma obra de Lúcifer. Né? E, digamos assim, a maioria da elite intelectual, digamos assim, católica, tinha essa visão muito negativa das revoluções de 48. Entre outras coisas, pelo que aconteceu em Roma. Né? Em Roma, existe um levante popular para assumir o governo da cidade. Naquela altura, o Papa era não só o líder espiritual da Igreja Católica, mas ele também era o governante político, né, civil de Roma. Ele, de fato, tinha o governo da cidade, não é como hoje. Né? Hoje o Vaticano é um bairro, né? É um território minúsculo. Mas não, de fato, o Papa tinha o governo de Roma e de várias cidades próximas, de toda uma região ali. Os estados pontifícios eram de um certo tamanho. E existe um levante popular para tomar o governo. Né? A pessoa do Papa não é atacada. Né? Os revoltosos fazem um esforço deliberado de não confrontar diretamente o Papa. Mas, por exemplo, o primeiro-ministro, que havia sido nomeado pelo Papa, é assassinado no portão do palácio, né, civil. Não do palácio onde o Papa morava, né, o palácio religioso, digamos, mas do palácio civil do governo de Roma. Ele é assassinado na entrada do palácio. Então, quer dizer, nossa, o primeiro-ministro nomeado pelo Papa foi assassinado e tal. É todo um frisson de aversão. Né? E, no entanto, o Ozanam, naquele contexto, olha para as revoluções de 48 não como um mal, mas como uma oportunidade. Como um processo que era legítimo, que tinha pautas legítimas, um processo que, no essencial, estava certo, mas que se perdia justamente porque era conduzido por lideranças que tinham ideias erradas, tinham uma visão errada de mundo, tinham uma visão frequentemente anticristã de mundo, e que, portanto, o que cabia aos cristãos não era simplesmente negar a Revolução de 48, mas buscar, digamos assim, batizá-la, convertê-la. Preencher aquele processo revolucionário do conteúdo correto, digamos assim. E aí o Ozanam defende essa posição dele que era muito antipática nos meios católicos daquele momento, ele vai levar muita porrada por isso, ele é muito criticado, mas ele faz um discurso que fica famoso, né? O discurso faz tanto sucesso que pedem para ele, exigem dele que ele rapidamente transforme aquilo num livro, e aquilo é publicado no meio da Revolução, publicado um livreto, né, como um panfleto. E esse discurso, que tinha um nome lá formal e tal, ele ficou conhecido pelo seu slogan, pelo seu lema, que era "Passemos para o lado dos bárbaros". Essa é a palavra de ordem que funda a democracia cristã. Passemos para o lado dos bárbaros. O que ele queria dizer? E aqui eu encerro essa minha primeira resposta, mas só explicando a analogia que o Ozanam vai fazer. O Ozanam, como eu falei, né, ele era professor de literatura, era especialista em Idade Média, conhecia bem a história medieval, e ele faz uma analogia. Ele diz o seguinte: olha, no século 7, 8, 9,
o papado viveu um período crítico. O papado viveu um período crítico. Porque o Papa estava em Roma, o Império Romano tinha caído. E o papado, portanto, ele tinha que lidar com os reis dos diversos povos bárbaros que existiam ali na Europa. E o papado, portanto, ficou longe daquilo que sobrou do Império Romano, que era o chamado Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, né, como ficou conhecido. Então o papado ficou numa espécie de isolamento, né, e tendo que lidar com os reis bárbaros. Com o tempo, os povos bárbaros foram se convertendo ao cristianismo católico. No entanto, o papado ainda se sentia obrigado a ter uma espécie de lealdade política ao imperador bizantino. Afinal de contas, o imperador bizantino era o sucessor do Império Romano. Então, o papado se sentia nessa obrigação de manter uma deferência, manter uma lealdade em relação ao imperador bizantino. Isso a gente vê em vários papas, né? Como o Papa Gelásio, no século VI e tal, né? Que buscavam ter uma boa relação com as lideranças, os reis bárbaros, que já haviam se convertido ao cristianismo, mas mantendo uma espécie de relação privilegiada com o Império Romano do Oriente. Afinal, era sucessor do Império Romano e tal. Só que com o tempo as coisas vão piorando, porque além da distância, além do isolamento, surge no Império Romano do Oriente a chamada controvérsia iconoclasta. Surgem os líderes religiosos no Oriente que começam a ser contra o uso de imagens, né? E começam a combater o uso de imagens de santos nas igrejas e tal. E os imperadores do Oriente, durante um bom tempo, apoiaram a causa iconoclasta. Então o papado se viu numa posição ainda mais difícil. Quer dizer, eu vou manter relações privilegiadas com o imperador que, no entendimento do papado, estava distorcendo a doutrina cristã, né, combatendo o uso de imagens, estava perseguindo os cristãos que estavam do lado certo, defendendo o uso de imagens. Então o papado se via numa situação cada vez mais difícil, até que ali, na passagem do século VIII para o século IX, o papado entende que, olha, é necessário deixar o Império Bizantino de lado e tomar um novo rumo. E essa mudança de rota é representada pela coroação de Carlos Magno, né? O Papa coroa Carlos Magno em Roma e declara Carlos Magno imperador romano do Ocidente, né? Quer dizer, o papado corta, digamos assim, aquela ligação íntima que tinha com o Império Romano do Oriente, declara que o Império Romano do Ocidente está refundado e que o seu chefe, o seu imperador, era Carlos Magno. O que o Ozana está dizendo? O papado entendeu ali que os ventos políticos tinham mudado, o papado se manteve, digamos assim, leal, né, ao Império Romano do Oriente o quanto pôde, mas ele entendeu que era necessário passar para o lado dos bárbaros. Ozanam dizia que a igreja estava diante de uma encruzilhada histórica como aquela. A igreja, durante muito tempo, havia sido aliada dos reis, né? Havia sido aliada dos soberanos dos países europeus que governavam monarquicamente. E a igreja, durante muito tempo, havia tido atritos com esses reis, assim como havia tido com o Império Romano do Oriente. Então, no caso da França, por exemplo, muitas vezes os reis franceses quiseram se intrometer na vida interna da igreja, chamada controvérsia galicana. Os reis queriam nomear os bispos, os reis queriam invadir a competência da igreja. E a igreja foi tentando, né, passar um pano, né, cozinhar no fogo baixo e administrando aquela situação, né? Quando houve a Revolução Francesa de 1789, o Papa da época, o Papa Pio VI, condena a Revolução Francesa, sobretudo depois que o rei é condenado à morte, né? Então há um documento, né, da Santa Sé protestando contra o assassinato de Luís XVI, etc, etc. O que Ozanam diz é, olha, isso acabou. Esse mundo monárquico acabou. Nós estamos vendo um novo mundo nascer. E o mundo do futuro é o mundo das democracias. O mundo do futuro é o mundo em que o povo tomará nas suas mãos as rédeas dos povos. É o mundo em que os povos ou vão depor os reis,
ou vão reduzir os reis apenas a papéis simbólicos, como acontece na Inglaterra, por exemplo, né? Que é uma monarquia parlamentar. Então, o que a igreja tem que compreender é que aquele tempo passou. E se a igreja, de fato, deseja, né, tá sintonizada, digamos assim, com o que de fato acontece no mundo, não se curvar ao mundo, mas se manter, digamos assim, à altura do seu tempo, a igreja precisa, mais uma vez, passar para o lado dos bárbaros. Quer dizer, quando o papado no século IX, no século VIII, decidiu passar para o lado dos bárbaros, construiu-se a Idade Média. Uma época da história pela qual Zanan tinha uma profunda admiração, reconhecia os problemas, mas ele achava que era um momento, né, a cristandade medieval foi uma coisa extraordinária. Se a igreja, então, queria construir também um mundo tão extraordinário quanto aquele da cristandade medieval, a igreja tinha que entender que haviam passado os tempos dos reis e que ela agora deveria se irmanar, se unir às causas dos povos e, de alguma maneira, como batizou aqueles reinos pagãos, batizar também as democracias modernas. Então, para Ozanam, enquanto a média da intelectualidade católica via as revoluções de 48 como algo demoníaco, Ozanam vê nas revoluções de 48 a grande oportunidade da reconciliação entre igreja e mundo moderno. A grande possibilidade da reconciliação entre a igreja e os homens do seu tempo. Né? E repito, assim, a pessoa pode gostar ou não gostar da proposta do Ozanam, achar boa, ruim, mas é um ato, uma coragem extraordinária, né? Porque era uma posição profundamente minoritária no ambiente em que ele estava, é uma posição pela qual ele levou muita porrada. Havia, né? Você deve imaginar, né? Quando o primeiro-ministro do Pio IX foi assassinado, né, o que se disse, né, sobre os revolucionários e tal. E o Ozanam, quando ele faz o discurso, já havia acontecido esse assassinato. Depois há um outro acontecimento ainda mais delicado, né? Durante as revoluções de 48, num primeiro momento a revolução tem uma direção socialista, mas depois, num segundo momento, quem assume o comando da revolução, provisoriamente, é o general Cavaignac. Sim, ele é o cara que deu origem ao termo Cavaignac, né, para se referir à parte de baixo da barba. O general Cavaignac, ele, digamos assim, dá um giro à direita, né, na revolução, e aí acontece uma espécie de revolução dentro da revolução, porque ele muda a direção política da revolução, o pessoal socialista radical quer que a revolução continue socialista, e aí existe uma revolução dentro da revolução, né? Começa uma insurreição em Paris contra o governo do general Cavaignac. O general Cavaignac persegue violentamente esses socialistas, que na sua grande maioria eram trabalhadores comuns, né? Não eram ideólogos, eram trabalhadores, né? Preocupados com as suas demandas assim, mais imediatas de vida. E um bairro de Paris, dominado pelos trabalhadores, foi totalmente cercado. E estava na cara que ia rolar um massacre ali, né, dos trabalhadores. O Ozanam fica muito aflito com aquela situação e entra em contato com o bispo de Paris, Monsenhor Affray, que era uma pessoa da mais profunda confiança dele, né? Eles eram amigos pessoais. E o Monsenhor Affray lia a Revolução de 1848 mais ou menos como o Ozanam. Eram do grupo minoritário. O Ozanam, então, propõe ao Monsenhor Affray que ele se ofereça como mediador, que ele vá até as barricadas dos revoltosos para negociar uma rendição pacífica e impedir que o general Cavaignac massacrasse os trabalhadores. Monsenhor Affray vai lá, há quadros, pinturas que representam isso, né? Monsenhor Affray vai até as barricadas, é recebido pelos revoltosos, consegue negociar as coisas, mas na hora que ele está indo embora, uma das armas de um dos revoltosos dispara o gatilho. Vamos lembrar que as armas do século XIX eram bem menos tecnologicamente avançadas do que as atuais, mas os relatos da época são unânimes, né? Ninguém desejou matar o Monsenhor Affray. Uma arma desengatilhou sozinha e o Monsenhor Affray é baleado
por uma das armas que um dos revolucionários portava, né? Aquilo não partiu dos revolucionários, tanto que eles acodem e tal, Monsieur Frey é levado ao hospital, mas falece cerca de 10 dias depois. Então, o bispo de Paris, que havia seguido a linha do Ozanam, terminou morto. E o Ozanam continuou sustentando a sua posição, né? Ele defendia essa posição até o final da sua vida. E, na verdade, ele dizia que Monsenhor Frey deveria ser visto como o mártir da conciliação entre a igreja e os trabalhadores. Né? Quer dizer, diante da ameaça de massacre do general Cavaignac, quem estendeu a mão aos trabalhadores e se dispôs a garantir que eles pudessem se render sem serem brutalmente assassinados, sem serem submetidos a tratamentos injustos, foi o bispo de Paris. O bispo de Paris não ficou do lado, né, do general Cavaignac, mas foi até os trabalhadores para lutar por eles. Né? E então o Ozanam, na verdade, via no gesto do Monsenhor Frey um gesto profético, né? De um bispo que entendeu que os ventos tinham mudado, de um bispo que entendeu que era necessário passar para o lado dos bárbaros. Então é nesse contexto extremamente tumultuado que se forma a democracia cristã. A democracia cristã não é uma ideologia de gabinete, né? Feita por um filósofo, assim, distante dos problemas reais. É feito por um homem comum, assim, um leigo cristão, pai de família, trabalhador, professor, metido no meio das lutas do seu tempo, né? Participou da Revolução de 48, se candidatou na Assembleia Constituinte, foi eleito, foi deputado da Assembleia Constituinte durante a Revolução de 48. Um homem que estava no meio do pega pra capar ali, mas que percebeu que ali se abriu uma janela de oportunidades, né? Que ali se abriu a possibilidade de uma outra relação entre o cristianismo e a democracia moderna. Então não foi uma ideia formada por um intelectual distante assim dos problemas reais, mas foi por alguém que estava no meio da luta política, assim, por alguém que devotava sua vida de fato a servir os pobres, não ficava só falando sobre isso, né? Mas que entendia que não bastava assistência social, era necessário transformação política também. Então, é assim que se forma a democracia cristã, e o Ozanam é unanimemente considerado o pai da democracia cristã. Está aqui, estou com um livrinho sobre ele, por exemplo, essa biografia é bem interessante, ó, a carinha dele aqui. Ele é pregador, né? Ozanam, um sábio entre os pobres. É uma biografia publicada pela Loyola nos anos 70, salvo engano. Desculpa a resposta muito longa, Rian. Nada. Muito interessante saber disso, sim, essa questão de uma pessoa que estava ali vivendo o calor daquele turbilhão, daqueles ânimos ali muito alterados, né? E buscar encontrar ali uma esperança, né? Porque realmente eu acho que assim, uma coisa que muitos cristãos às vezes acabam caindo, assim, falam por mim às vezes, é aquele desespero, né? Tipo assim, o mundo só vai de mal a pior mesmo. Como você falou, né? As pessoas pensam, isso é obra do Satanás, então o mundo está nas mãos do maligno, então as coisas vão piorar, piorar, e a fé vai se extinguir do mundo, alguma coisa nesse sentido, né? E, pelo contrário, né, o Bolsonaro teve essa esperança, assim, não, os ventos vão mudar, mas a fé cristã vai continuar através da nova configuração social e tal. Enfim, vamos partir agora para as questões mais teóricas. Uhum. Então, quando a gente compara, né, você já citou aí, né, que teve uma revolução anterior, em 1789, que era uma revolução mais de cunho liberal, porque não estava preocupado com a parte econômica, estava preocupado com a parte política, que é justamente as primeiras bandeiras do liberalismo, né? A questão de tirar o poder do monarca, né? Expandir esse poder para as elites burguesas, né? E a baixa aristocracia, né? Então, assim, já tinha havido essa mudança de cunho liberal, e antes ainda havia acontecido também a Revolução Americana, que por mais que foi uma revolução liberal também, mas foi, digamos assim, a queridinha do conservadorismo britânico, né? Então o Burke elogia, né? Não, a Revolução Americana está certa mesmo, eles não têm representação política, então eles não devem ser taxados e tal. E
E o Estado laico americano surge com esses ideais liberais também, né, de busca da felicidade, propriedade privada, etc. Mas aí, então, a democracia cristã, como é que ela, digamos assim, se porta, digamos, comparativamente a esse cenário dessas outras ideologias, que aí você falou muito bem, já tinham alguns autores ali, né? O Marx, é a primeira vez que o Marx lança ali uma obra que realmente vai popularizar, que é o Manifesto do Partido Comunista, né? Ele ainda não tinha lançado as obras de peso dele, né? O Capital, Ideologia Alemã, isso é só mais para frente, mas ele já tinha lançado o Manifesto, né? E aí, assim, então o socialismo estava ali bem embrionário ainda, né? A primeira experiência realmente socialista comunista vai ser a Comuna de Paris, só na década de 70, né? Então, o Ozanam ainda é anterior a isso, então é óbvio que não tinha como o Ozanam falar propriamente de uma experiência socialista, porque não tinha acontecido, né? Algo de fato assim, encarnasse o socialismo que a gente conhece, né? Mas, assim, em comparação com as demais doutrinas, o que a democracia cristã tem de propriamente identificatório que distingue das outras doutrinas? Perfeito. Eu acho que dá para conectar diretamente com aquilo que eu estava falando antes, né? Veja, tirando a questão histórica, pensando só em termos assim teóricos, ideológicos, qual é a leitura do Ozanam? A leitura do Ozanam é a seguinte: a gente tem que ser capaz de distinguir a forma política, democracia, dos conteúdos que as pessoas associam à forma democracia. Então, por exemplo, né, para dar um exemplo bem concreto, na época dele, né, no caso da França, porque cada país tem suas peculiaridades, no caso da França, quais eram as grandes pautas da Revolução de 1848? A abolição da monarquia, a França era uma monarquia até então a abolição da monarquia, instauração de uma democracia com um sufrágio universal, né, é o primeiro momento da história em que existe uma pauta ampla mesmo de defesa do sufrágio universal, em que essa se torna, né, uma pauta fundamental. Lembrando que naquele momento o sufrágio universal era sufrágio universal masculino, né? Não se cogitava o voto feminino, mas assim, acabar com o voto censitário, né? A Revolução Francesa de 1789, mesmo nos períodos mais revolucionários, digamos assim, não admitia o voto de todos os homens adultos, né? Havia regras censitárias e tal. Então, né, de fulano que ganha acima de tanto, que poderia votar, e etc. A Revolução de 1848 tem como uma das suas pautas que todos os homens adultos pudessem votar, e tem uma série de pautas sociais, né? Então, a aprovação de leis trabalhistas que reduzissem a jornada de trabalho, que garantissem melhores condições de vida para os trabalhadores. Havia a ideia de que o próprio Estado fosse obrigado a fornecer serviços, fornecer emprego, né, para os desempregados. Então, existe a criação das chamadas oficinas nacionais, que é um projeto que vai acabar fracassando e tal, por uma conjunção de fatores, mas existia a criação das chamadas oficinas nacionais, que seriam grandes empresas públicas, grandes fábricas, etc., em que o Estado empregaria os desempregados, os trabalhadores que não conseguissem emprego. Então existe basicamente essa dupla agenda, né? Uma democracia tanto no sentido político, ou seja, a participação popular, né? Abolir a monarquia e também não permitir o voto censitário, né? Permitir o voto realmente das massas da população. Então tem esse conteúdo político, por um lado, democracia política, e existe a ideia de uma democracia econômica, né? De se garantir uma distribuição de propriedade, direitos para os trabalhadores e o Estado prestar assistência aos desvalidos. Qual é a leitura do Ozanam? Cara, não existe nada de intrinsecamente anticristão nessas agendas. Não existe nada de intrinsecamente anticristão, né? Quer dizer, essas agendas são uma forma que terá o conteúdo que a sociedade atribuir a essa forma. Quer dizer, o que é a democracia, muito concretamente, naquele contexto de 1848? Um regime que permitisse participação popular nas decisões públicas, em que o Estado se responsabilizasse pelos mais pobres, pelos trabalhadores. O Ozanam olha para isso e diz, olha, isso não tem nada de anticristão nisso, né? Existe
tem conflitos entre os revolucionários de 1848 e a igreja, a autoridade da igreja? Sim. Mas esses são conflitos concretos. Se a gente for olhar abstratamente, não. Então tem um texto muito interessante do Ozanam, e aí eu vou responder a sua pergunta diretamente, que ele fala o seguinte, eu não vou me recordar exatamente o nome do sujeito, tá? Mas vamos supor assim que um dos principais líderes revolucionários de 48 era um sujeito chamado Jean-Marie, sei lá, tá? Tô inventando o nome aqui. Ele diz algo do tipo, olha, eu não tenho nada com Jean-Marie, nem com suas ideias, nem com seus livros. Mas tenho tudo com os trabalhadores que o seguem porque o veem defendendo os seus interesses. Ou seja, o que o Ozanam está dizendo? Eu preciso distinguir as ideias erradas dos líderes revolucionários dos anseios legítimos da população. O trabalhador, né, que está se deixando iludir por uma ideologia socialista, e o Ozanam não era socialista, o Ozanam não defendia fim da propriedade privada, abolição de todo e qualquer tipo de desigualdade social, estatização de todas as empresas, o Ozanam não defendia nada disso. Então, mas o trabalhador que se sentia seduzido por essas pautas, os caras que estavam lá fazendo barricada contra o Cavanhaque, eles não eram teóricos. Eles não eram pessoas que estavam, sabe, teorizando, elucubrando sobre o socialismo. Socialismo era algo que os seduzia porque eles estavam preocupados com melhores condições de vida concretas para as famílias deles. E se alguém fosse capaz de apresentar alternativas para esses trabalhadores, de solução dos seus problemas, que não passassem pelos erros socialistas, esses trabalhadores acolheriam essa demanda. Então, é necessário distinguir entre a forma e o conteúdo, ou entre as teorias abstratas e os anseios concretos das pessoas. Qual a ideia, então, do Ozanam? Democracia cristã significa assumir a forma, a estrutura organizativa da democracia moderna, mas preenchendo essa forma e essa estrutura dos valores do evangelho. Ou seja, a democracia moderna, em si, ela é uma forma. Mas o modo como ela vai funcionar vai depender do conteúdo que essa forma tiver. E esse conteúdo pode e deve, segundo Ozanam, ser o conteúdo dos valores do evangelho. Então vamos pensar de forma bem concreta, né? Eu posso citar várias características da democracia moderna. Sei lá, sufrágio universal, né? Voto popular, tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, fim da monarquia, existência de partidos políticos competindo, dimensão representativa, né? Os deputados como representantes do povo, Constituição listando direitos individuais, submissão dos governantes ao império da lei, garantia de direitos individuais, direitos trabalhistas e sociais, intervenção do Estado na economia para a proteção dos trabalhadores. Esse arranjo institucional em si, ele é anti-evangélico, ele é anticristão? Para o Ozanam, não. E perceba que na lista que eu fiz aqui, você vai encontrar dentro desse arranjo institucional coisas que se desenvolveram a partir do liberalismo, como a tripartição dos poderes, como constituições listando direitos individuais, coisas que se desenvolveram a partir do republicanismo, como o voto popular, né? Coisas que se desenvolveram a partir do socialismo, como a demanda por direitos trabalhistas e por intervenção do Estado na economia. O Ozanam diz, olha, a gente pode recolher essas coisas que se conformam na estrutura, no arranjo institucional da democracia moderna, e, no entanto, concretizar todas essas coisas à luz dos valores do evangelho. E essa é a proposta dele, né? A ideia é o seguinte, os cristãos são chamados não a renegar a estrutura política do seu tempo, mas a preencher a estrutura política do seu tempo com os valores do evangelho. Então, a recusa da democracia cristã para o Ozanam é uma espécie de fetiche passadista, né? Ai, como seria bom se eu vivesse na época em que o mundo era assim, assado. Amigão, não vamos nem entrar na discussão se seria bom ou ruim. O fato é, Deus te criou neste tempo. Deus fez com que você existisse neste tempo. Portanto, você não é chamado a santificar o passado que você idealiza. Você é chamado a santificar o seu tempo, a sua época.
E a agenda da democracia cristã vai ser um esforço de preencher essa forma da democracia moderna com os valores do evangelho. Concretamente, como é que isso vai acontecer? Eu diria, aí é uma posição bem minha, eu espero em algum momento escrever um livro sobre democracia cristã. Tem muito material interessante sobre democracia cristã, mas normalmente são materiais muito históricos, né? No sentido de análises de governos democratas cristãos, enfim, coisas desse tipo, mais concretas. Eu acho que falta, eu pelo menos não conheço, uma obra que elabora uma grande teoria da democracia cristã como ideologia política, né? Sobre o pensamento democrata cristão, né? Conectado com a sua prática. Sobre o liberalismo, a gente conhece livros assim, sobre né, o socialismo tem várias obras, enfim, sobre a democracia cristã não tem. Eu entendo que a democracia cristã tem uma série de encarnações e se aplica, né, se apresenta de várias formas em diferentes contextos, mas eu diria que a democracia cristã, de modo geral, ela apresenta 3 grandes marcos, 3 grandes características. Em primeiro lugar, a defesa da democracia como a melhor forma de governo. Veja, os democratas cristãos de fato são democratas, né? Eles de fato entendem que o nosso tempo exige uma forma democrática de governo. Eu não diria que faz parte da democracia cristã achar que a democracia é em si a melhor forma de governo, em todos os tempos, em todos os lugares, né? Quer dizer, um democrata cristão não vai ler a Bíblia, vai ler Davi governando como um rei e vai achar aquilo absurdo. Não, ok, em outros tempos, em outros lugares, pode ter sido melhor de outro jeito, mas o mundo moderno exige um regime democrático. Então, essa eu diria que é uma primeira marca muito clara da democracia cristã, uma defesa radical e incondicional da democracia como forma de governo mais apropriada para os tempos em que nós vivemos. E aí a gente, né, isso é interessante, porque todas essas características que eu estou falando não são características teóricas, certo? São características práticas que a gente vê na história. Então, por exemplo, os democratas cristãos fizeram parte da resistência a uma infinidade de regimes autoritários no mundo, de direita, de esquerda, né, inúmeras variações. Então, por exemplo, na Itália, um dos principais adversários do Mussolini foi o Alcide De Gasperi, que foi preso pelo regime fascista e sobreviveu ao regime fascista porque conseguiu fugir para o Vaticano, né? E aí no Vaticano, apesar de ser um pequeno bairro localizado em Roma, mas a rigor é um outro estado, ele lá conseguiu salvar sua pele, né? O fundador do Partido Popular Italiano, que era o grande Partido Democrata Cristão, Dom Luigi Sturzo, precisa se exilar da Itália durante a ascensão de Mussolini. Os democratas cristãos também fizeram parte da resistência ao nazismo na Alemanha. Os democratas cristãos fizeram parte da resistência ao franquismo na Espanha, né? Quer dizer, de fato, os democratas cristãos têm essa adesão à democracia como uma forma de governo mais saudável e melhor para os nossos tempos e que deve ser defendida vigorosamente. Então, por exemplo, o franquismo, para muitas pessoas, né, é um regime político associado ao catolicismo, né, porque, de fato, Franco declarou a Espanha um Estado oficialmente católico, ele buscava, né, cultivar relações muito de proximidade com a hierarquia da igreja, etc. e tal, né, e havia influências do catolicismo na formulação da ideologia franquista e tal, mas os democratas cristãos da Espanha resistiram, né, participaram da resistência ao franquismo. Né. No Brasil também, né, por exemplo, durante a ditadura Vargas, durante o Estado Novo, houve importantes lideranças democráticos cristãos que participaram da resistência à ditadura Vargas, assim como também importantes lideranças democráticos cristãos que participaram da resistência à ditadura militar no Brasil, né? Como Franco Montoro, como Edgar de Godoy da Mata Machado, né? E inclusive uma característica interessante, bom, eu estou falando que é interessante, né? Quer dizer, algo para refletir, as pessoas podem gostar ou não gostar, mas nesse espírito de defesa da democracia, os democratas cristãos historicamente sempre toparam fazer alianças bastante inusitadas. Então, essa coisa do Ozanam, né, de ver
o que estava acontecendo em 48 e achar, não, dá para aproveitar isso aqui, dá para salvar isso aqui, os democratas cristãos mantiveram esse espírito. Então, por exemplo, o Partido Democrata Cristão na Itália foi um inimigo brutal do Partido Comunista. Né? Foram adversários durante décadas. Mas durante a resistência ao fascismo, o Partido Democrata Cristão não hesitou em fazer aliança com o Partido Comunista. Né? Na verdade, havia o chamado Comitê de Libertação Nacional, que reunia todas as forças democráticas italianas naquele momento. Então havia o Partido Republicano, havia o Partido Liberal, havia o Partido da Ação, que era um partido liberal progressista, havia o Partido Social Democrata, havia o Partido Socialista, havia o Partido Democrata Cristão e havia o Partido Comunista. E as duas principais forças, em termos de tamanho, de expressão, de militantes, eram os democratas cristãos e os comunistas. E Alcide De Gasperi, liderança democrata cristã, e Palmiro Togliatti, o secretário-geral do Partido Comunista, caminharam juntos na resistência ao fascismo durante ali 2, 3 anos. Né? Isso no mundo todo, tá? Posso citar vários casos. O caso da Espanha que eu mencionei, o Gil Robles, que era um dos grandes líderes democratas cristãos, foi um dos que assinou os Pactos de Moncloa, que são pactos que puseram fim ao franquismo, né? Construíram a redemocratização da Espanha. E estava lá o Gil Robles junto com Santiago Carrillo também, liderança do Partido Comunista. Né? Assim como estavam lideranças do Partido Socialista, assim como estavam lideranças liberais. Os democratas cristãos, de fato, entendem que a defesa da democracia é algo de essencial. Então essa é uma primeira característica. Uma segunda característica que eu acho que é muito definidora da democracia cristã é o seu conservadorismo moral. Quer dizer, a democracia cristã não é um movimento cristão de fachada, né? Não é um movimento que assim afirma que é cristão para pegar bem, né? Sabe, em que o cristianismo é um verniz. Não. Naqueles pontos em que o cristianismo tem, né, posições, podemos dizer, conservadoras, que são nos temas de costumes, a democracia cristã, historicamente, é claro que você vai encontrar vários problemas em alguns casos concretos, mas, de modo geral, a democracia cristã sempre assumiu posições conservadoras em termos de costumes. Então, se a gente for pegar temas mais atuais, né, a oposição ao aborto, por exemplo, né, a oposição à legalização do aborto, a oposição à chamada ideologia de gênero, os países em que a democracia cristã ainda é expressiva, geralmente as forças democratas cristãs têm essa postura. Se a gente for pegar temas mais do passado, né, os democratas cristãos, por exemplo, historicamente, em vários países, se opuseram à legalização do divórcio, né, e impediram a legalização do divórcio em diferentes circunstâncias. Também um tema muito caro para os democratas cristãos, é um tema mofado, né, assim, porque hoje em dia a coisa mudou muito, mas no começo do século XX, o tema da liberdade de ensino, né, no começo do século XX era muito comum a defesa do monopólio estatal da educação, de que todas as escolas fossem públicas. Assim. Os socialistas defendiam isso muito, mas inclusive havia vários autores liberais que defendiam essa posição. De que a educação deveria ser algo exclusivamente público, laico, e é isso. Né? E os democratas cristãos não sempre defenderam a chamada liberdade de ensino. Né? Ou seja, tem que ter escola pública, evidentemente, deve-se garantir, inclusive, a expansão da rede pública, mas ao mesmo tempo garantindo escolas privadas, escolas religiosas, inclusive, confessionais e assim por diante. Né? Os democratas cristãos também, historicamente, sempre defenderam a presença da religião na esfera pública de forma não coativa. Né? Então, a democracia cristã, de fato, aceita a democracia moderna. Então, não, de modo geral, os democratas cristãos não têm nenhuma pretensão de Estado confessional ou algo do tipo, mas eles entendem que é importante valorizar a presença da religião na esfera pública, né? De maneiras não impositivas. Como é que isso se faz de maneira não impositiva? Por exemplo, se você garante o ensino religioso facultativo na escola pública. Né? Então, tem lá aula de ensino religioso, mas só frequenta o aluno que o pai inscrever na matéria. Né? Ou a assistência religiosa nos hospitais públicos e nas Forças Armadas. Todas essas coisas são coisas que acontecem no Brasil, por exemplo. Né? No Brasil, por exemplo,
qualquer pessoa que vai fazer uma visita num hospital, ela tem que estar dentro do horário de visitação, né? Então, se eu quiser visitar o meu pai, se ele estiver hospitalizado, eu preciso respeitar os horários de visitação. Mas um líder religioso não está obrigado a respeitar esses horários. Ou seja, um padre, um pastor, enfim, um babalorixá tem o direito, legalmente, de fazer visitação no hospital a qualquer momento do dia. Eles não podem obrigar ninguém a recebê-los, né? Então, quer dizer, eles não podem, por exemplo, ir pregar ou fazer uma oração com uma pessoa que não seja da sua fé. No entanto, aqueles doentes que quiserem receber um consolo espiritual, os líderes religiosos têm a liberdade, legalmente, de não precisarem respeitar os horários de visitação. É evidente que o ideal é que respeita, mas se houver alguma dificuldade, a essa postura. Mesma coisa a assistência religiosa nas Forças Armadas. Ninguém é obrigado a frequentar uma missa ou um culto nas Forças Armadas, mas sempre há capelães militares, né? Sobretudo para aqueles militares que estão em regime fechado, né? Que não tem a possibilidade de sair do quartel, que estão em período de formação. Esses, especialmente, têm essa assistência religiosa para poderem manter a prática da sua religião. Então, os democratas cristãos, historicamente, sempre defenderam pautas desse tipo, de valorização da presença da religião na sociedade, mas sem imposição. Então, uma segunda característica, eu diria, é essa característica de um certo conservadorismo moral, né? Em terceiro lugar, os democratas cristãos, historicamente, também, na sua ampla maioria, sempre têm defendido posições econômicas trabalhistas, né? Posições econômicas solidaristas, ou seja, posições econômicas antiliberais, né? Aí existem diferentes tipos de democratas cristãos. Alguns são mais radicais, quer dizer, são anticapitalistas mesmo, defendem uma superação do capitalismo. Outros são reformistas, não querem a abolição do capitalismo, mas querem um capitalismo reformado e tal. Então você tem vertentes, né, dentro da democracia cristã, mas nos democratas cristãos de modo geral, e nisso eles são muito fiéis ao espírito de Ozanam, há a ideia de que é necessário superar o capitalismo liberal, né? O capitalismo do laissez-faire, o capitalismo do livre mercado resolve tudo, do Estado mínimo. Isso é uma coisa que, do ponto de vista da democracia cristã, não faz sentido, né? A democracia também tem que se tornar econômica, o Estado tem um dever em relação aos trabalhadores, e isso está completamente conectado à doutrina cristã, porque a doutrina cristã, historicamente, sempre defendeu um milhão de coisas, né? Mas em relação a esse assunto eu destaco duas. Primeiro, sempre defendeu a doutrina cristã a ideia de que é papel do governo cuidar dos pobres. Sempre. Então, quem tiver dúvida sobre isso, basta ler, por exemplo, o Salmo 71, 72, que lista as funções do rei, e boa parte do Salmo é sobre a função do rei como guardião dos pobres, né? O Salmo deve ter, sei lá, uns 23 versículos, acho que uns 8 versículos são só sobre esse tema, né? Sobre a necessidade do rei cuidar dos pobres. E um outro texto também bem interessante é Jeremias 22. Jeremias 22 é um texto em que o profeta Jeremias anuncia que a monarquia de Israel iria cair e o exílio babilônico aconteceria porque os reis não estavam cuidando dos pobres, estavam traindo a sua tarefa de proteger o órfão, a viúva, enfim. E isso poderia citar um milhão de outras passagens, né? Então essa é uma ideia, né, que está muito clara na tradição cristã. E uma outra ideia muito clara na tradição cristã é a ideia de que a propriedade privada é um direito natural, mas que está subordinado ao bem comum, né? Está subordinado à função social, né? Na tradição cristã, a propriedade privada é apenas um meio, ela não é um fim em si mesmo. Portanto, não é um direito incondicional, pelo contrário, é um direito submetido a uma série de condições. Em primeiro lugar, está submetido ao bem comum, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, filósofo medieval, dizia: os bens que os ricos possuem em excesso são devidos ao sustento dos pobres. Aquilo que os ricos têm de supérfluo deve estar a serviço dos pobres. A maneira mais imediata de se fazer isso é a caridade, a esmola, evidentemente. Mas se os ricos falham nessa função, é papel do Estado intervir, garantindo uma distribuição mais justa da propriedade. Então, eu diria que a democracia cristã é essa espécie de mix entre esses três elementos, né? Em primeiro lugar, a defesa da democracia como forma de governo
mais apropriada, e aí a gente pensa no pacote da democracia moderna mesmo, direitos individuais, liberdade religiosa, tripartição dos poderes, Constituição, etc, etc, etc. Do outro lado, no campo dos costumes, uma posição conservadora, né? De defesa, de fato, de uma visão cristã do homem, da vida, da família, né? Então, oposição à eutanásia, enfim, a defesa da família natural, formada pela união entre homem e mulher, etc e tal. E no campo socioeconômico, uma postura que as pessoas chamariam de mais à esquerda, né? Uma postura de defesa, de luta por reformas sociais, por transformações da economia, por redução das desigualdades, por defesa dos direitos dos trabalhadores e por superação do capitalismo liberal. Aí uma superação em relação ao quê? Em relação ao capitalismo reformado, vai ser a posição de alguns democratas cristãos. Não, a superação em relação a uma outra coisa, que não vai ser o socialismo, né? O democrata cristão não é socialista, mas pode ser em relação a outro modelo de economia, né? Uma economia distributista, uma economia comunitária. Aí tem uma porrada de autores e correntes, né? Os democratas cristãos não são socialistas, eles não defendem fim da propriedade privada, eles não são contra o mercado, não são contra empresas privadas, né? Mas eles entendem que o Estado tem um papel muito importante no planejamento da economia e na defesa dos mais vulneráveis. Esse tripé, eu diria que é o tripé que estrutura a democracia cristã. Agora, obviamente, tudo isso vai se encarnar de acordo com as peculiaridades de cada país. Então, para citar só um exemplo, para eu parar de falar um pouquinho que eu falo demais, só vou um exemplo. No caso da democracia cristã italiana, apesar dos democratas cristãos serem defensores da liberdade religiosa, e os democratas cristãos italianos sempre foram e tal, mas ali havia uma questão peculiar, que era estabelecer qual deveria ser a relação entre o Estado italiano e a Santa Sé, e o Vaticano. Vamos lembrar que o acordo feito entre o Estado italiano e a Santa Sé foi feito durante o período fascista, né? O Papa Pio XI assinou os pactos de Latrão com Mussolini. Não porque ele gostasse do Mussolini, mas porque o Mussolini era quem estava, né? Era quem estava no comando da Itália naquele momento. Quando o fascismo cai, é necessário decidir o que vai se fazer com o pacto de Latrão. E os democratas cristãos se sentiam na obrigação de defender o pacto de Latrão, né? E defender a manutenção do pacto. Foram vitoriosos e tal, isso aí. Então ali havia uma questão peculiar, por exemplo. Né? Em outros países, aí vai ter uma outra conotação. Né? Em alguns países, por exemplo, a democracia cristã vai ter um caráter mais confessional. Oficialmente nunca vai ser confessional. Nenhum partido democrata cristão é oficialmente confessional. Nunca foi. Não é a onda da democracia cristã. Mas, por exemplo, na Itália, né, para citar mais uma vez, era claramente um partido muito associado à Igreja Católica. Muito associado à Igreja Católica. Porque a Itália é um país com uma maioria católica muito expressiva. Já em outros países, não. Os democratas cristãos vão ser um partido ecumênico. Né? No caso da Alemanha, por exemplo. Né? Na Alemanha, a União Democrata Cristã é fruto de uma fusão entre militantes do Zentrum, que era o partido católico, com vários militantes de agremiações protestantes. Então ali tem um caráter ecumênico muito forte. A Holanda é a mesma coisa. Né? O apelo democrata cristão é fruto de uma fusão entre o Partido Popular Católico e o Partido Antirrevolucionário, que era um partido calvinista, fundado pelo Abraham Kuyper. E eles se fundem e criam o apelo democrata cristão. Então, em alguns países, a democracia cristã vai ser mais ecumênica, em outros países vai ser mais confessional. Aí eu estou dando exemplo de uma coisa, né? Na própria agenda econômica. Em alguns países, a democracia cristã vai ser mais radical no combate ao capitalismo. Em outras, ela vai ser mais moderada. Então, existem várias peculiaridades em cada lugar. Mas eu diria que o tripé da democracia cristã é isso. Assim, o que é um democrata cristão? É alguém que defende a democracia como forma de governo, é conservador em termos de costumes e defende profundas reformas sociais em defesa dos direitos dos pobres e dos trabalhadores. Esse pacote forma um democrata cristão. Ô Pedro, eu queria que a gente se detivesse um pouquinho em um desses três pilares que você falou, que é justamente a questão de o democrata cristão, ele, digamos assim, preservar a presença da religião dentro do espaço público, do espaço político,
não de forma, como você falou, né, obrigatória, impositiva, mas de forma, digamos assim, representativa, uma vez que toda a população tem uma fé, tem algum sistema de valores, de crenças, que está atrelado a alguma noção de sobrenatural e tal. E assim, nos países, digamos assim, ocidentais, assim, eu sei que esse termo é controverso, mas assim, pegando de forma geral, né? Europa, as Américas de forma geral, o cristianismo e aí as suas várias vertentes, né? Protestantismo, os evangélicos e tal, católicos, são a maioria, assim, somados, né? São a maioria. E você tem pouquíssimos assim grupos de religiões não cristãs, assim como candomblecistas, né? Umbanda, algumas tribos indígenas, né? Que ainda preservam algumas tradições ancestrais, tal, essa coisa. Mas o grosso da população, pelo menos já ouviu falar de Jesus, ou já foi batizado quando era criança, tal, tem uma admiração por um líder religioso Y, né? Sabe, pelo menos de cor, algum mandamento, alguma bem-aventurança, alguma coisa assim, né? E, assim, é interessante pensar como no contexto mais oriental, parece que existe uma facilidade muito grande de entender isso. Dizer assim, olha, a religião faz parte da vida, a vida faz parte da política, a política faz parte da religião. Então, quer dizer, não existe essa dificuldade de entender e as pessoas têm fé, as pessoas professam a fé. Então, por exemplo, um exemplo aqui, né? Israel é um país que oficialmente não subscreve assim, o judaísmo especificamente, assim, não, nós somos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, não. Ele se define de forma geral como judeu, mas aí entra o debate, né? Judeu é o quê? É a pessoa que nasce judeu, ela precisa ter uma cultura judaica, precisa de fato crer em Deus, porque a gente sabe que tem muitos judeus que são ateus, né? E aí o Estado judeu, ele quer manter a identidade judaica, mas não necessariamente está dizendo que você, por não ser judeu, você não é cidadão. Não é isso, né? Até porque tem muçulmanos que servem nas Forças Armadas e tal, essa coisa toda. Então, assim, você tem uma série de adaptações. Você tem comidas específicas que dentro do exército são servidas para determinadas religiões que não comem. Então, o muçulmano e o judeu já conseguem se conciliar nisso aí, porque ambos já não comem determinadas carnes, né? Então, comida de carne de porco, ambos não vão comer. E no Reino Unido tem crescido o número de muçulmanos no exército, né? E as próprias Forças Armadas do Reino Unido divulgaram um vídeo onde faziam digamos assim, um apelo, digamos assim, uma propaganda própria, mostrando que os muçulmanos dentro do exército eram respeitados, porque o vídeo mostrava que tem um momento da guerra, mas tem um momento da oração. Então, os soldados eles podiam ter uma pausa ali para poder fazer as suas orações, que o muçulmano faz 5 vezes ao dia, então tem que ter aquele horário ali para rezar. Então, assim, a gente percebe que, pelo menos no velho mundo, existe essa facilidade de combinar as coisas. Olha, o indivíduo é religioso, ele precisa fazer uma oração específica, num horário específico, ele precisa não comer determinado alimento. Aqui no Brasil também existe um pouco essa facilidade, por exemplo, tem grupos que guardam o sábado e o poder público se dispôs a, por exemplo, fazer o Enem aos domingos, não fazer que antigamente, quem começou a fazer Enem recentemente está sendo só os domingos, né? Um domingo e aí o outro domingo na outra semana. Mas aí, antigamente, existia o Enem que era aos sábados e aí esperava com certo desconforto e tal. Enfim, tem também a questão de alguns grupos, por exemplo, Testemunho de Jeová, tem algumas restrições com relação à transfusão de sangue e tal, essa coisa toda. Mas, por mais que, assim, existe toda essa tradição de adaptação do poder público à religião, parece que em debates específicos, em ambientes específicos, quando você toca no assunto religioso, as pessoas têm um arrepiar na espinha, assim, né? Você fala assim, não, mas porque isso aí
é contrário à lei moral. Isso aí é contrário à natureza humana. Você não precisa nem falar de religião, você fala natureza humana ou lei moral, a pessoa fala assim, não, isso aí é coisa da sua fé, isso é coisa dogmática, a gente não... Né? Então tem sempre aquele argumento, né? Ah, o meu útero é laico. Ou não coloquem os seus terços enfim, no meu corpo, sei lá, alguma coisa desse sentido. E existe essa ideia de que não, tudo que é religioso está descartado, bancada evangélica é uma coisa que não deveria existir, presidente fazendo oração com um pastor XYZ fere o Estado laico. Então existe essa confusão na mente das pessoas. E aí eu imagino que quem tem essa aversão à ideia de religião próxima da política possa estranhar a ideia de uma ideologia política trazer no seu nome uma referência a uma religião, quer dizer, democracia cristã. Né? Quer dizer, o que uma pessoa que vem de uma tradição secular, laica, até que não acredita em Deus, por exemplo, pensaria, esses caras estão querendo uma coisa que atenda só aos cristãos. Então, eu queria que você explicasse mais essa relação de que você até já chegou a comentar que, de fato, não existe esse interesse da democracia cristã de representar somente as pessoas cristãs, né? Então, se você puder dar uma explicada melhor nisso. Sim. Não, é bem interessante. Essa pergunta é fundamental, né? Veja, há muitas confusões, né, sobre esse tema, né? Primeiro, existe um mito mesmo, né? É um mito, assim, não é uma questão de opinião, é um dado da realidade, né? Existe um mito de que ou um Estado ele é completamente separado da religião, ou ele irá promover perseguições religiosas, né? Ou o Estado ele é completamente independente da religião, ou então ele vai colocar determinados cidadãos numa posição de segunda classe, vai perseguir grupos religiosos minoritários e tal. Veja, isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira, né? Você citou o exemplo de Israel, que é um bom exemplo, né, de fato. Israel assim, na prática, Israel é um Estado religioso, né? Quer dizer, existe uma série de benefícios fiscais para sacerdotes da religião judaica, etc. Né? Existe um ministério de assuntos religiosos, né, no Estado de Israel. Enfim, há toda uma conexão. Ao mesmo tempo, em Israel não há perseguição religiosa a não judeus. Né? Eu tenho 1 milhão de críticas ao Estado de Israel, mas a questão da perseguição religiosa não é uma delas. Né? Quer dizer, de fato, não existe perseguição religiosa no Estado de Israel. Não obstante, ser um Estado que tem vinculações muito, muito próximas com a religião judaica. Né? Aliás, uma curiosidade aleatória, né? Tem um episódio muito interessante da história do Israel moderno, que é quando vão fazer a declaração de independência de Israel. Um pouco o seu queixo. Se você puder abaixar só um pouco. Beleza. Existe um episódio muito interessante que é o seguinte: quando existe a declaração da independência de Israel, haviam grupos sionistas que eram religiosos e grupos sionistas que eram seculares, né? Haviam até grupos sionistas marxistas, né? E havia uma discussão lá sobre o texto da Declaração de Independência. E um dos líderes, não vou me recordar o nome agora, mas um dos líderes lá do sionismo religioso queria uma referência a Deus, explicitamente no texto de Independência. E os outros os que eram seculares, sobretudo os que eram ateus, se recusavam. Então. E a solução de meio termo que se encontra é que o texto de Independência de Israel faz referência à rocha de Israel, com R maiúsculo, né? Então, invocando a rocha de Israel, declaramos a independência, etc. etc. Bom, para quem conhece a Bíblia, a rocha de Israel é um dos títulos de Deus, né? No livro dos Salmos. Deus, em vários momentos, é chamado de a rocha de Israel. E aí foi um jeito que se encontrou, né? Quer dizer, olha, a gente não está falando que é Deus. Evidentemente, o cidadão que é religioso, quando ele ler a rocha de Israel, ele entenderá como uma referência a Deus. Mas o cidadão israelense que não é praticante da religião judaica, ele pode entender a rocha de Israel como um termo que metaforicamente se refere à cultura judaica, à identidade judaica, à história de resistência do povo judeu e assim por diante. Então esse foi a espécie de acordo intermediário que se encontrou. E coisas desse tipo você vai achar no mundo todo. Né? Israel é um exemplo que você deu, mas a gente poderia usar 1 milhão de exemplos. Né?
Li. A Inglaterra, por exemplo, até hoje tem uma religião oficial. A religião oficial da Inglaterra é a Igreja Anglicana. Não existe perseguição a quem não seja anglicano na Inglaterra. Né? Existiu durante determinados momentos da história? Sim. Né? Até, sei lá, meados do século XIX, havia uma certa perseguição aos cidadãos católicos, sobretudo aos irlandeses, né? Não exatamente aos ingleses, mas aos irlandeses havia, né? Se misturava a questão religiosa com a questão colonial ali. Mas beleza, mas assim, do século XIX em diante, não existe nenhum tipo de perseguição religiosa na Inglaterra. O rei, ele tem que ser anglicano, ele é coroado, né, numa cerimônia religiosa pelo arcebispo primaz da igreja anglicana, mas não existe perseguição a quem não é anglicano. A mesma coisa, a Argentina é um estado oficialmente católico, né? Parte dos impostos da população argentina vão para custear os sacerdotes da igreja. Até o começo dos anos 90, o presidente, inclusive, obrigatoriamente tinha que ser católico. Né? Essa regra foi mudada quando houve a eleição do Menem, que era muçulmano. Né? Ele disse durante a eleição que era católico para poder assumir o cargo. Mas tão logo assumiu o cargo, ele mudou, né? Propôs a mudança da lei, etc. Então, mas assim, por mais que se obrigasse que o presidente do país fosse católico, não havia perseguição, quer dizer, não havia nenhum ataque a nenhuma mesquita ou a nenhum templo judeu, etc. E você tem 1 milhão de exemplos históricos assim. Né? E assim, quando eu estou citando esses exemplos, eu não estou defendendo esses países, não estou dizendo que então o Brasil tem que ter uma religião oficial, né? Não é nem essa a minha posição. Estou dizendo algo muito mais prosaico. A gente não tem que escolher entre teocracia e secularismo radical, entendeu? Assim, para falar de uma maneira bem estereotipada, você não tem que escolher entre o Irã dos ayatolás ou a França jacobina da Revolução Francesa, entendeu? Assim, o mundo não se divide entre um Estado intrinsecamente religioso, em que a religião está em cada poro da ação do Estado, e quem destoa da religião majoritária enfrenta uma série de dificuldades, ou um Estado visceralmente anticlerical, totalmente apartado da religião, e que sempre vê a presença da religião como um estorvo na esfera pública. Né? Não são essas as duas únicas alternativas. E, na verdade, na perspectiva da democracia cristã, um Estado que não reconhece a dimensão religiosa não é um Estado verdadeiramente democrático. Porque se a democracia ela visa expressar o espírito do povo, né, e a participação do povo, o povo é religioso. Né? Quer dizer, não existe sociedade humana conhecida sem religião e mais. Não existe sociedade humana conhecida em que a religião não ocupe um papel central na vida da população. Né? Quer dizer, mesmo os estados oficialmente ateus, se a gente for pensar nos estados comunistas, os estados do socialismo real, né, do século passado, mesmo nos estados oficialmente ateus, a maior parte da população permanecia sendo religiosa. Então, se o Estado não expressar até um determinado ponto, né, preservando a liberdade religiosa, etc., mas se ele não expressar em alguma medida a sensibilidade religiosa da população, esse Estado não é democrático, né? Porque esse Estado está desconectado da população. Né? Veja, vou dar um exemplo bem banal. Eu não sou muçulmano, não sou praticante do Islã, enfim, nada disso. E no entanto, eu não tenho nenhum incômodo com o fato de que praticamente todos os países muçulmanos do mundo têm uma lua crescente na sua bandeira. Vou pegar um exemplo de um país em que não há assim, perseguição religiosa, né? A Turquia, por exemplo. A Turquia é um país em que há liberdade religiosa, a maior parte da população muçulmana, mas não há nenhuma perseguição religiosa que não seja muçulmana, mas o Estado assume determinados símbolos do Islã, né, dentro do seu funcionamento. A bandeira da Turquia tem lá a lua crescente, que é um símbolo islâmico. Eu não consigo ver em que... Eu sou católico, né? Eu não consigo ver como eu estaria sendo oprimido na Turquia, porque a bandeira do país tem uma lua crescente, entende? Aquilo está ali não como uma imposição religiosa, mas simplesmente como um símbolo cultural do país, né? Um símbolo cultural do país, sei lá. É como os estados brasileiros, né? Um se chama São Paulo, o outro se chama Espírito Santo. Vários nomes de estados brasileiros têm referência religiosa. Santa Catarina, né? Um cidadão protestante de Santa Catarina, ele está sendo oprimido na sua prática religiosa, porque o estado se chama Santa Catarina, e como ele não acredita na devoção a santos,
Então, na verdade, ele está sendo diminuído na sua liberdade religiosa, porque o estado dele tem o nome de Santa Catarina. Entendeu? É uma coisa maluca, assim, uma coisa de doido, né? Então, o Estado não deve ser teocrático, o Estado não deve impor a religião a ninguém, né? A fé das pessoas deve ser sincera. Uma fé imposta, uma fé fingida, e uma fé fingida não agrada a Deus, ponto. Mas o fato do Estado não poder nem dever impor uma religião não quer dizer que o Estado deva ser completamente indiferente à religião. Isso não é nem possível, né? Isso não é materialmente possível. É isso, a religião ela faz parte da vida dos povos, então ela de alguma maneira ela vai se expressar na esfera pública. O exemplo que eu acabei de dar, um exemplo prosaico. O nome do estado do cara é Santa Catarina. O cara mora em São Paulo, entendeu? Ele pode abominar a veneração de santos, mas ele, na hora que for se referir ao estado dele, vai chamar São Paulo. A fé dele está sendo dilapidada por isso? Não, entende? Assim, enfim. Isso é interessante porque isso vai ser importante para a própria identidade da democracia cristã, né? Evidentemente que a enorme maioria dos militantes democráticos cristãos no mundo todo vão ser cristãos praticantes, né? Sejam católicos ou de outras tradições. Evidente que a enorme maioria, né? E inclusive tem alguns aí, beatos, santos, né? Enfim, que foram ligados a organizações democratas cristãs. Mas a democracia cristã no mundo, ela nunca exigiu dos seus militantes filiação religiosa. Isso é uma marca dos partidos democráticos cristãos historicamente. Então ninguém no partido vai ficar fiscalizando se o cara vai ao culto, vai à missa e tal. E a gente tem pelo menos um caso muito famoso, curioso e muito famoso, um dos principais líderes da democracia cristã no Chile, né, na história do Chile, foi inclusive ministro do Chile durante o governo democrata cristão do Eduardo Frei Montalva, nos anos 60, ele era agnóstico. Ele sequer acreditava em Deus, né? Ele era agnóstico, né? O agnóstico é quem não tem posição fechada. Nem acredita, nem desacredita da existência de Deus. Tá em dúvida. Ele era agnóstico, e isso era conhecido, né? As pessoas sabiam que ele era agnóstico. E, no entanto, ele é um dos maiores líderes da história da democracia cristã no Chile, escreveu mais textos sobre ideologia democrata cristã, foi ministro de Estado e tal. Mas como é que é possível? É porque no caso do democracia cristã, veja, a democracia cristã não é um movimento religioso, ela é um movimento político, fundado no cristianismo, mas é um movimento político. Então, o que eu sempre costumo dizer, que eu acho que é o que melhor resume? O que unifica os militantes da democracia cristã é menos a dogmática cristã e é muito mais a ética cristã. Ou seja, o que faz com que pessoas se identifiquem como democráticos cristãos é muito mais elas partilharem os valores éticos do cristianismo do que necessariamente a fé cristã nos dogmas cristãos, né? De que Cristo se encarnou, de que Cristo morreu pelos homens, pela redenção dos homens, etc. Repito, é evidente que a enorme maioria dos democratas cristãos são cristãos praticantes, né? O fundador da democracia cristã é um sujeito em processo de canonização. Os principais ideólogos da democracia cristã, os principais políticos, líderes políticos da democracia cristã eram cristãos muito devotos. Eu sou católico praticante, enfim. Então, é evidente que a enorme maioria dos democratas cristãos são cristãos praticantes, né? Com todas as suas misérias, pecados e falhas. Mas são cristãos praticantes. Mas, digamos assim, ser um cristão devoto ou praticante não é uma condição para ser democrata cristão. A condição para ser democrata cristão é que você defenda a ética cristã e que você entende que a ética cristã é a mais adequada para preencher a democracia moderna. Quer dizer, se você acredita que a democracia moderna só tem como se realizar e dar certo caso a ação do Estado seja preenchida pelos valores do Evangelho, você é um democrata cristão, ainda que você não seja um cristão do ponto de vista da sua filiação religiosa. Então, o camarada lá que era agnóstico, que é uma das lideranças importantes da história da democracia cristã chilena, ele não era cristão praticante, ele era agnóstico. Mas ele acreditava na sacralidade da vida humana, na dignidade da pessoa humana e que ela deve possuir certos direitos naturais que devem ser preservados. Ele acreditava na opção preferencial pelos pobres, que é papel do governo e da sociedade proteger, sobretudo, os mais vulneráveis. Ele acreditava na necessidade de conciliar iniciativa privada com regulação do Estado. Ele acreditava na importância da família como célula básica da sociedade, formada pela união livre e amorosa entre um homem e mulher.
ele acreditava na centralidade das associações da sociedade civil e assim por diante, né? Quer dizer, ele comprava, digamos assim, a ética cristã, os valores cristãos em termos práticos, né? Mesmo não comprando dogmática cristã. Eu não estou falando que a postura dele é ideal, né? Falando assim pela última vez, eu sou católico. Mas o fato é que esse sujeito existiu, né? E ele foi um democrata cristão. O Jacques Maritain, que é o maior filósofo da democracia cristã, né? O Ozanam é o fundador, mas Jacques Maritain é o maior pensador da democracia cristã. Ele escreveu esse livrinho aqui no meio da Segunda Guerra Mundial. É um clássico da democracia cristã. O livro se chama Cristianismo e Democracia. É um texto escrito na Segunda Guerra. Dizem, né, relatam que esse livro era lido nas trincheiras da resistência francesa ao nazismo, né? Era um livro que os militantes políticos e soldados que faziam resistência ao nazismo liam em pequenos panfletos durante a resistência. E aí o Maritain tem uma frase que é lapidar e que responde a tudo que você perguntou. Ele diz assim: não é do cristianismo como credo religioso e caminho para a vida eterna que trata o problema, mas sim do cristianismo como fermento da vida social e política dos povos e como portador da esperança temporal aos homens. Não se trata do cristianismo como tesouro da verdade divina, mantido e propagado pela Igreja, mas sim do cristianismo como energia histórica em trabalho no mundo. Não é o cristianismo como credo religioso e caminho para a vida eterna, tesouro guardado pela Igreja. É o cristianismo como energia histórica, como portador de um fermento, de uma esperança para a vida dos homens. É o cristianismo como perspectiva ética, com os seus valores, que, inclusive, descrentes podem partilhar, pessoas de outras tradições religiosas podem partilhar também. Perfeito. Ô Pedro, a nossa hora está avançando e eu vou dar uma avançada para o nosso encerramento. E, basicamente, assim, para a gente encerrar, eu queria que você pudesse fazer algumas sugestões de autores, se bem que você já fez, Jacques Maritain, alguns livros também, a mais você já mostrou, né? Esse do Maritain, Cristianismo e Democracia, a biografia do Ozanam, editada pela Loyola, você também mostrou, mas se tiver mais alguns autores, mais alguns livros que você quiser mostrar, e, obviamente, também você é presidente de uma associação política, né? Não é um partido político, mas queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é a Comunhão Popular, que você é um dos fundadores e como é que a Comunhão Popular traz essa proposta democrática para o cenário brasileiro. Até seria importante você comentar rapidamente a questão do cenário do Brasil no que tange democracia cristã, porque, assim, não dá para a gente também ignorar que tem um partido chamado Democracia Cristã no Brasil, né? Que é o partido do Emael. Então, assim, se as pessoas forem pesquisar, existe esse partido, tá? Então, assim, apesar da Comunhão Popular e do Pedro serem excelentes no assunto, eles não são os primeiros. Então, já veio gente que diz aí, o ponto, por favor, também, né? Então, toca um pouquinho nesses assuntos também, beleza? Perfeito. Não, então, a democracia cristã ela é uma corrente que tem uma longa história, né, no Brasil. Não se restringe aos partidos chamados democratas cristãos, é importante também, né? A democracia cristã é uma corrente de ideias, né? Normalmente, ao longo do século XX, cada país teve o seu partido democrata cristão. Mas não é só quem faz parte desses partidos que é democrata cristão, né? Quer dizer, muitas vezes você vai encontrar democratas cristãos em outras correntes políticas, né? No Brasil isso aconteceu. Então, no Brasil, a gente vai encontrar algumas ideias da democracia cristã desde os anos 30 no Brasil, né? O Alceu Amoroso Lima, chamado Tristão de Ataíde, foi um grande difusor da democracia cristã no Brasil nos anos 30. Muita coisa que a gente tem nas constituições brasileiras de 34, de 46, tem essa marca, né, da democracia cristã, mas de forma mais organizada, a democracia cristã aparece no Brasil logo depois da queda do Vargas, né, se funda um Partido Democrata Cristão. Esse partido ele é fundado
por algumas pessoas. A mais importante é o professor Cesarino Júnior, que é o primeiro professor de Direito do Trabalho da história da USP. Salvo engano, é o primeiro fundador da Cátedra de Direito do Trabalho do Brasil, salvo engano. Era um jurista negro, uma figura muito importante para o direito do trabalho do Brasil, e ele é o fundador do Partido Democrata Cristão. Mas haviam democratas cristãos em outras organizações, né? Então, por exemplo, alguns democratas cristãos foram para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que no começo se chamava Esquerda Democrática. Alguns democratas cristãos foram para a UDN, né, do Carlos Lacerda. Então haviam democratas cristãos na UDN, como Mata Machado, por exemplo. Enfim, e ao longo dos anos 50, 60, a democracia cristã foi crescendo bastante, né? O principal líder democrata cristão... Era democrata cristão? Que é? O Gustavo Corsão, ele era democrata cristão? O Corsão, ele nunca foi filiado a nenhum partido. Ele teve, sim, um longo período de ligação com a democracia cristã, como ideologia, muito. O primeiro livro do Corsão, mas um dos livros primeiros, mais importantes do Corsão, é uma defesa do distributismo, é um livro chamado Três Alqueires e uma Vaca, que é sobre uma perspectiva cristã da economia. Então ele teve essa ligação muito forte. Só que o Corsão tem uma virada, né? Nos anos 60 ele tem uma virada bem grande, tradicionalista, que se reflete na política também. E aí ele muda muito de posições nos anos 60, né? O principal líder democrata cristão no Brasil é o Franco Montoro, nos anos 50 e 60, minha digníssima passando aqui no fundo, com a mais novinha. O Franco Montoro, que depois viria a ser governador de São Paulo, foi líder do PDC, e ele liderou um crescimento muito grande do PDC, né? O PDC, ali nos anos 60, em algum momento ele era o quinto maior partido do Brasil, quarto maior partido do Brasil. Só que vem o golpe militar, depois vem o AI-2, que fecha todos os partidos políticos, só sobra o MDB e a Arena. A enorme maioria dos democratas cristãos vai para o MDB, faz parte da resistência democrática, alguns foram líderes da resistência democrática no MDB. E aí depois, quando acontece a redemocratização do Brasil, a maior parte daqueles que eram democratas cristãos não pretende refundar um partido democrata cristão. Prefere atuar em partidos que também tinham outras correntes. Então, por exemplo, o grupo em torno do Montoro, né, que eram os principais democratas cristãos, a maioria deles vai para o PSDB, por exemplo. Né? O Franco Montoro é um dos fundadores do PSDB. O Mata Machado vai para o PSDB. O PSDB era um partido que tinha várias correntes, né? E a democracia cristã era uma dessas correntes ali na formação do PSDB nos anos 80. Um pequeno grupo decide refundar o Partido Democrata Cristão. Aí esse Partido Democrata Cristão é refundado e ele dura até o comecinho dos anos 90, muito pequeno, quase insignificante. E aí existe uma fusão entre esse pequeno PDC refundado e o Partido Progressista Brasileiro, que era o partido do Paulo Maluf. E esse PDC acaba. O Emael, que todo mundo conhece, Emael, um democrata cristão, fez parte de um grupo menor ainda, que foi o grupo dentro do Partido Democrata Cristão, que foi contra a fusão. E aí ele refunda, e aí primeiro ele dá o nome de PSDC, Partido Social Democrata Cristão, e hoje em dia se chama Democracia Cristã. É um partido minúsculo, né? Não tem nenhum deputado federal, por exemplo, é um partido muito pequeno, assim, que ficou com o nome da Democracia Cristã, mas que não é o partido representante da Democracia Cristã ou algo desse tipo, né? O Emael, ele é o líder de uma dissidência, né? Quer dizer, repito, no contexto da redemocratização, a maior parte dos democratas cristãos preferiu entrar em outros partidos. A maioria no PSDB, mas também em outros partidos, e ter uma abordagem democrata cristã, mas em partidos que eram mais amplos, né? Que tinham outras correntes. Uma minoria refunda a democracia cristã. Depois essa minoria decide fundir com outro partido. Aí o Emael liderou a dissidência da dissidência. Então, enfim, ele não é, né, assim, não é a representação pronta e acabada da democracia cristã, ainda que, enfim, tem o seu papel. Ele foi constituinte, por exemplo, em 88, né? Ele foi
ele foi deputado federal constituinte. E tem coisas importantes, né? O Emael é uma figura bastante caricata e tal, mas ele tem coisas importantes, né? Por exemplo, a jornada de trabalho de 44 horas na Constituição de 88 é uma lei de autoria dele, né? Havia uma disputa grande dentro da Constituinte. Os deputados mais à esquerda defendiam uma jornada de trabalho de 40 horas. Os deputados mais à direita defendiam uma jornada de trabalho de 48 horas. E o Emael foi quem propôs a linha intermediária, que fosse 44 horas, e conseguiu construir um consenso. Uma medida importante, né? A definição da jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros é uma coisa importante. E tem outras coisas também. Foi quem garantiu que a referência a Deus estivesse no preâmbulo da Constituição. Essa coisa que eu falei de uma referência mais simbólica à religião, que não envolve imposição, né? A Constituição brasileira, ela é promulgada sob a proteção de Deus, está lá no preâmbulo, foi o Emael que propôs. Então ele tem alguns serviços, né? Não quero aqui menosprezar, não, ele tem alguns serviços prestados ao Brasil, sem dúvida. Mas ficou uma caricatura, né? Assim, é um partido hoje, praticamente é um partido familiar, né? Ele é o presidente, boa parte das lideranças são pessoas da família dele, filhos, enfim. E é um partido que ficou muito pequeno, né? A Comunhão Popular, ela é um projeto de uma frente cristã para os desafios do Brasil de hoje, né? A gente não é um partido político, não pretende ser um partido político, porque o cenário hoje no Brasil não é favorável para a criação de partidos, né? Há muitas restrições na legislação em relação a isso. A gente, por exemplo, esse ano tem 6 candidatos a vereador em 6 cidades diferentes. Cada um deles vai sair para um partido diferente, né? E a gente não define, né, se candidatos pelo partido A ou B, até porque isso tem muito um contexto local, né, das circunstâncias locais. A gente estabelece alguns vetos à direita e à esquerda, mas a gente vai conversando com os candidatos sempre num clima de muita liberdade dos candidatos. Então a gente não é um partido, mas a gente busca oferecer uma alternativa cristã para o Brasil do século XXI, enfrentando os problemas do Brasil do século XXI, bebendo dessa longa história da democracia cristã, né, muito conectados a essa tradição. Eu, quando leio, por exemplo, os autores da democracia cristã, quando eu leio os programas políticos dos partidos democráticos cristãos, quando eu vejo os cartazes, hoje eu estava vendo os cartazes antigos de partidos democráticos cristãos, para mim aquilo não é só uma coisa teórica, aquilo é muito fonte de inspiração para o trabalho atual, né? Essa é uma coisa muito interessante, assim. Essa é uma coisa interessante que eu acho nos marxistas, por exemplo. Tem 1 milhão de discordâncias marxistas. Enfim, mas eles têm uma consciência muito viva da sua própria história, né? Então você conversa com qualquer marxista, assim, ele é um cara que olha para a própria história, né? Bebe, uma pessoa minimamente formada, né? Bebe da própria história, né? Lê os autores clássicos da sua corrente, lê lá o Lenin, o Trotsky, e lê sobre a história da União Soviética, e enfim, e tal. Quer dizer, o sujeito ele percebe que ele pertence a uma tradição, né? Ele não acha que a política começou ontem, né? Ele sabe que a vida dele precisa, que a postura política dele atual precisa beber desse passado. No meu caso, eu sou um democrata cristão, então eu vou nas fontes da minha tradição, né? Eu vou beber na minha tradição, e quando eu olho para esses autores, é sempre com esse objetivo. E quando a Comunhão Popular olha para esses autores, a gente tem várias postagens sobre várias dessas figuras que eu mencionei, e outras também que eu não mencionei, Jorge Lapira, Konrad Adenauer, enfim, uma série de figuras. A gente sempre olha para essas figuras buscando beber, né, dessas fontes e pensar como isso pode ser aplicado ao Brasil de hoje, às circunstâncias atuais, aos desafios atuais que a gente tem no Brasil. E a CP, a Comunhão Popular, ela surgiu muito por um sentimento de vazio, né, de que havia um vazio no espaço político brasileiro, que é justamente um movimento que fosse, ao mesmo tempo, radicalmente democrático, conscientemente conservador nos temas de costumes, né, de fato, não querendo fazer média, mas sendo de fato, e ao mesmo tempo profundamente engajado em transformações sociais. A gente percebia que não existia esse espaço no debate político brasileiro. Havia essa demanda da população, quer dizer, boa parte da população brasileira se identifica com essa agenda, né? Boa parte da população brasileira quer um Estado mais ativo no cuidado dos pobres e, ao mesmo tempo, entende que a família é a célula natural da sociedade que tem que ser protegida. Então, a população brasileira tem essa demanda, mas o sistema político não abrigava uma alternativa como essa. E o que a gente viu nos últimos anos no Brasil
foi uma captura do eleitorado cristão mais comprometido por uma agenda liberal econômica, né? Então, os cristãos assim mais conscientes da sua fé, que procuravam uma alternativa cristã na política, muitas vezes acabaram sendo sequestrados por uma agenda liberal, né? Ou seja, em nome de se defender o conservadorismo dos costumes, que é importante, se acabava engolindo junto, aceitando junto, comprando junto uma agenda liberalizante em economia, de que a solução é privatizar tudo, de que o Estado deve ser restrito ao mínimo possível, de que o sucesso é o insucesso das pessoas na vida deve se dever basicamente ao seu esforço. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Então, a gente percebeu que havia um vazio, quer dizer, faltava quem, ao mesmo tempo, se opusesse radicalmente ao aborto, e defendesse a causa dos pobres, né? Quem defendesse a família natural e, ao mesmo tempo, defendesse os direitos trabalhistas. Quem se opusesse radicalmente à eutanásia e, ao mesmo tempo, falasse de preservação do meio ambiente. Está faltando isso e a gente espera cumprir minimamente esse papel e pedimos as orações de todos e que a graça de Deus não nos falte, porque os operários são poucos e não valem muita coisa, mas a gente busca ser fiel àquilo que a gente entende que é o nosso chamado, né? Que é buscar iluminar a política brasileira com a sabedoria do Evangelho. Em termos de indicações, é isso. Eu acho que vale muito a pena pesquisar sobre Ozanam, sobre Jacques Maritain. Eu acho que começar lendo Cristianismo e Democracia pode ser bem interessante. Também estou disponível, qualquer um que queira me procurar, seja no meu perfil pessoal, seja na página da CP, para mais indicações. E assim, sem brincadeira, falando sério, eu acho que acompanhar a página da Comunhão Popular no Instagram, no Facebook, enfim, onde for, eu acho que é um ótimo jeito de entender a democracia cristã, né? Eu não estou dizendo que um democrata cristão necessariamente tem que concordar com tudo que a gente escreve, né? Não é disso que eu estou falando, né? Por favor, não teria essa pretensão. Mas eu acho que a abordagem que a gente dá para os problemas mostra muito bem como é uma abordagem democrata cristã. Eu acho que é uma abordagem tipicamente democrata cristã. Assim. Mais do que os conteúdos das propostas, mas a maneira de olhar para o cenário político, eu acho que a gente mostra bem na prática a preocupação com esse tripé. A defesa da ordem democrática, a defesa dos valores cristãos em termos de costumes e a luta por transformações sociais. Acho que é isso. Pedro, eu agradeço assim, imensamente você ter aceitado o meu convite para dar essa entrevista aqui pro meu canal. Assim, você é uma figura que eu imagino, assim, honestamente falando, que você ainda vai crescer muito no cenário assim, nacional, no cenário. Não sei se você tem pretensão política, mas assim, no mínimo, eu acredito que vai se popularizar as suas ideias, as suas propostas. Talvez a pessoa nem saiba o seu nome, mas ela vai estar falando de alguma ideia que foi você que disseminou, assim, porque realmente você é um cara que eu vejo muito assim comprometido com essa pauta, uma pessoa que leva a sério o trabalho intelectual, assim, de pesquisa, de definir bem os termos e tal. Não é qualquer pessoa que assim, e é aquele cara que montou um Instagram porque viu que tem ali um público que quer ouvir sobre liberal-democracia, sobre conservadorismo, e tá um cara querendo citar 1 milhão de textos ao mesmo tempo. Não, você é um cara que tem um mestrado em filosofia só sobre uma filosofia política ali e tal. E, assim, eu testemunho a tudo que você falou, que realmente o Pedro é extremamente acessível, extremamente acessível. Quer dizer, para vocês terem uma noção, eu nunca encontrei o Pedro pessoalmente. Ele é lá do Rio de Janeiro. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, nunca fiz pai no Rio de Janeiro. E o tanto de vezes que o Pedro já trocou ideia comigo, assim, por mensagem, por áudio e tal. De fato, é uma pessoa que está disposta a sanar as dúvidas quem se interessa assim, por esse tema, né? Então, assim, recomendo demais, realmente. Tem cursos dele, inclusive, se você quiser falar, Pedro, tem cursos dele na internet para as pessoas acessarem e tal. Tem curso dele sobre o catolicismo e as esquerdas. É bem interessante também. Tem um curso só sobre democracia cristã, se alguém tiver interesse, só falar comigo. Tem um curso só sobre democracia cristã.
A primeira aula está acessível, enfim, tô aí. Mas é isso, eu agradeço imensamente mesmo a sua presença, me sinto honrado mesmo pela sua dedicação aqui de estar explicando para a gente esse tema. E passo a palavra para você, no caso, falar, quem quiser, por exemplo, conhecer a CP mais de perto, tem canal no YouTube também, além do Instagram, em quais cidades tem controle da CP? Poderia explicar um pouco mais? Então, hoje o canal do YouTube a gente tem, mas ele está bem mortinho. A gente está ativo principalmente pelo Instagram e pelo Facebook. Se alguém quiser ser membro da CP, participar mais diretamente, é só mandar uma mensagem privada na página da CP ou no meu perfil do Instagram, enfim, onde a pessoa se sente mais à vontade. E hoje a gente tem núcleos regionais no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, em Paraná, em Pernambuco, em Goiás e no Distrito Federal. Então, que tocam atividades mais locais, mais presenciais. Todos os candidatos que vocês estão lançando são a vereador, correto? Sim, todos são a vereador e todos são membros da CP, né? A gente tem uma política de só declarar apoio institucionalmente a membros da Comunhão Popular. Claro que tem, digamos assim, na pessoa física, né, tem vários membros da CP que declaram apoios a vários outros candidatos que não são da CP, é normal, né? Mas, digamos assim, institucionalmente, na página e tal, a gente, às vezes as pessoas até perguntam, não, mas você não tem como indicar um candidato na minha cidade e tal? O João tá me lembrando, excelente. O João tá lembrando, tem o núcleo do Ceará também, perdão, o Jonathan, nosso grande líder lá no núcleo do Ceará, peço perdão, desculpe pelo lapso. O que eu dizia? Assim, então a gente não tem como indicar, né, sem ser dos nossos membros. Primeiro porque às vezes a gente de fato não conhece, né, candidatos em outros lugares, e também porque a gente busca indicar pessoas que a gente de fato tem proximidade, né, quer dizer, os nossos candidatos têm um compromisso com um número mínimo de propostas que são em comum, a gente tem contato direto com eles, né, eu estou sempre conversando com eles, então a gente tem uma proximidade que dá essa confiança maior, né. Então, todos são membros da CP. É um candidato em Niterói, no Rio de Janeiro, um candidato em Ponta Grossa, no Paraná, um candidato em Hidrolândia, em Goiás, um candidato em Águas Lindas, também em Goiás, um candidato em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e um candidato em Jundiaí, em São Paulo. E aí todos esses lugares têm núcleos regionais, além desses lugares, Pernambuco e Ceará, que são núcleos mais recentes, são do Nordeste, e a gente não conseguiu ainda lançar candidatos esse ano, mas pretendemos nos próximos anos. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a todo mundo aqui que assistiu. Essa live vai ficar salva. Então, vou inclusive postar no meu canal no YouTube. Se o Pedro quiser, ele pode postar também lá no canal do Comunhão Popular, obviamente. E, enfim, agradeço a todo mundo que participou e agradeço mais uma vez ao Pedro. Beleza? Muito obrigado. E